Aos 22 anos, a jovem premiada cantora Billie Eilish conquistou fãs pelo mundo em pouco tempo. Mas apesar de todo o sucesso, a artista se declara uma pessoa infeliz. Eu sei que tenho sorte, mas sou infeliz. Em toda a minha vida, nunca fui uma pessoa feliz de verdade. Tenho sido uma pessoa alegre, mas não uma pessoa feliz. Sinto alegria e risos e consigo me divertir nas coisas, mas sou uma pessoa deprimida. O desabafo de Billie Eilish foi publicado pela revista Rolling Stone. A cantora e compositora revelou que luta contra a depressão desde a infância e que o diagnóstico da doença mental incurável tem sido determinante em sua jornada. Billie Eilish chegou a afirmar que se sente refém do transtorno e que teria desistido de buscar uma melhora do quadro depressivo. Don't say it isn't fair. You clearly weren't aware that you made me miserable. A depressão que aflige a artista americana é frequentemente descrita em diagnósticos médicos como uma rotina de desesperança, desconexão e infelicidade. Palavras negativas que de fato afetam muitas pessoas que, vulneráveis, se deixam levar pelo que está escrito em seus diagnósticos e perdem as forças na luta contra problemas que não deveriam definir suas vidas. No início dos anos 2000, a jovem JoJo estourou nas paradas de sucesso da música pop. A cantora tinha 13 anos e rapidamente se tornou uma das artistas mais conhecidas do mundo. Porém, as conquistas não foram mais fortes que seus traumas familiares. O pai de JoJo era viciado em opioides e morreu por causa do vício. A artista relatou em entrevistas que por anos foi assombrada pelos erros do pai, que posteriormente se repetiram em sua vida. JoJo disse que por muito tempo acreditava estar predestinada aos vícios em drogas. No final das contas, sou produto de uma família com problemas de abuso de substâncias, afirmou a cantora à revista People anos atrás. Aos 15 anos, JoJo se afastou dos palcos, teve problemas com produtores musicais e teria se afundado no abuso de bebidas alcoólicas. A cantora confessou que por anos bebeu até desmaiar, porque estava se sentindo sobrecarregada e queria sair da própria mente, porque tinha medo. E era triste. Aos 18 anos, JoJo foi diagnosticada com depressão clínica e toma antidepressivos desde então. A exemplo das celebridades, muitas pessoas acabam reféns de palavras e problemas que acabam determinando suas jornadas. Mas até onde um diagnóstico pode levar alguém? A decisão de eutanásia foi a decisão mais difícil que eu já tive que tomar em toda a minha vida, mas ao mesmo tempo foi a decisão mais clara que eu já tive. Carolina Arruda Leite possui a neuralgia de trigêmeo bilateral, condição que provoca dores tão intensas que a fazem vomitar e ficar bastante debilitada. A dor desta doença é semelhante a um choque elétrico e acabou conhecida como a pior dor do mundo. A jovem brasileira, que é casada e tem uma filha, chegou a fazer pelas redes sociais um apelo para arrecadar os custos do procedimento da eutanásia na Suíça. A jovem relatou que já tentou tirar a própria vida por 2 vezes. Após o caso repercutir nas redes sociais, novos médicos apontaram as chances de outros tratamentos para que a mineira reconsidere a ideia do suicídio assistido. Vidas ameaçadas por aflições. Problemas que parecem maiores que tudo. A exemplo dos casos que relatamos até aqui, muitas pessoas seguem reféns dos medos, dos diagnósticos, de palavras e pensamentos negativos que parecem definir suas vidas. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. O que fazer quando o problema de saúde atinge o emocional?
Milhões de brasileiros têm sofrido de problemas desta natureza e simplesmente não sabem o que fazer. Se você é uma dessas pessoas, está sofrendo e quer a nossa ajuda, entre em contato agora através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp, ou você pode fazer uso do 48 3216 6162. Você pode ligar, falar com um de nossos atendentes, você que não tem dormido à noite mais. A insônia é a tua companheira diária, você que vive de ansiolíticos, soníferos, antidepressivos, você que foi diagnosticada com depressão, com síndrome do pânico, você que sofre com síndrome de transtorno obsessivo, você que tem transtorno bipolar, você cuja alma está simplesmente desesperada, uma angústia que você não sabe o que fazer. Entre em contato conosco agora, nós estamos prontos para te dar uma palavra de fé e mostrar para você um caminho que você vai seguir e vai vencer, vai sair dessa situação. Hoje é sexta-feira, é dia da limpeza espiritual e nós estamos focando o trabalho de hoje no emocional. Você vai receber uma oração transcrita e esta oração você vai fazer conosco aqui na igreja e também diariamente essa semana. E o poder desta oração vai se manifestar na sua vida para limpar o seu interior, sua mente e o seu coração de todos os pensamentos e sentimentos que têm feito você viver da forma que você tem vivido. Nós vamos acompanhar resultados, o que tem acontecido com as pessoas que vêm às sextas-feiras na Universal e já já a gente volta para falar mais a respeito do que vai acontecer hoje. Seu nome? Boa noite, é Cecília. E foi liberta do que, Cecília? Eu fui liberta da depressão, da ansiedade, do síndrome do pânico. Eu cresci na igreja, né? Eu e meu irmão, testemunho também é da família. E aí eu me afastei, ele se afastou junto comigo, e aí a gente viveu no mundo fazendo tudo de errado que tinha pra fazer. E aí quando eu voltei destruída. Um vazio enorme, muita vontade de morrer. Tinha pensamento suicida todo dia. Tentei me matar uma vez, não consegui porque ele chegou na hora. E aí eu voltei pra igreja, eu fui liberta na sexta-feira, fiz o propósito firme, fui liberta, recebi o Espírito Santo e comecei a lutar por ele, porque ele não queria voltar. E aí eu não aceitava, porque eu tava pegando firme, tinha entrado no grupo da igreja, saía, evangelizava, levava a palavra para as outras pessoas, e eu vi o meu irmão dentro de casa com a alma indo pro inferno, eu não aceitava aquilo. Então eu comecei a lutar por ele, fazer a corrente sexta-feira, trazer a foto dele. Eu tava passando no corredor, falava, não sou eu, é o meu irmão que tá passando aqui, e o mal que tá nele vai ser queimado e vai sair, ele vai ser liberto. De hoje ele veio pra igreja, ele tá liberto, recebeu o Espírito Santo, faz uns 15 dias eu acho, e agora a gente tá servindo a Deus junto. Valeu a pena, né? Sim, valeu. Graças a Deus, bem forte para Jesus, gente. Seu nome? Lucas. Foi liberto de quê, Lucas? Eu era viciado em jogos, em pornografia. Eu tinha um quadro depressivo. E, como a moça ali falou, eu estava dentro da igreja. Eu frequentava, né? Eu vinha com a minha mãe desde os 2 anos de idade, eu saí com 23. Mas há muitos anos, já uns 10 anos, já estava nesse mundo dos vícios, né? E estava longe de Deus, né? Bem longe. E daí eu me afastei e eu fiquei 4 anos fora. E nesse tempo eu continuei, né, nesse mundo dos vícios e acabei conhecendo alguém. E quando eu conheci essa pessoa, eu achei que teria um relacionamento, né? E acabou não se concretizando e ali foi meu fundo de poço. Eu fiquei meu quadro depressivo aumentou muito. Eu cheguei a ter pensamentos de morte e antes mesmo, né, de começar a pensar no suicídio em si, eu sabia quem poderia me ajudar, né? Eu sabia que Deus poderia me ajudar. E daí eu peguei e voltei. Eu voltei justamente numa reunião de sexta-feira e desde então eu fui liberto dos vícios, de todos os vícios, da depressão. Recebi o Espírito Santo e a vida totalmente mudada. Como está a tua vida hoje? Hoje é uma bênção, né? O Espírito Santo é o meu bem mais precioso. Tenho paz, a certeza da salvação é tudo. E a vida amorosa? Então, era uma coisa que pegava muito para mim, né? E como a gente tem ouvido, né? Que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? Era uma coisa que me preocupava demais, mas a partir do momento que eu coloquei de lado, busquei o Espírito Santo, as coisas começaram a andar, né? E daí eu conheci alguém e hoje eu sou um homem casado. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Graças a Deus, bem forte para ele. Amém, pessoal? Seu nome? Stephanie. Foi liberta do que, Stephanie? Fui liberta da depressão, bispo. Eu cheguei na igreja por volta dos 6 anos
e nunca me afastei fisicamente da igreja, mas eu fiquei aqui por cerca de 20 anos de maneira religiosa, fazendo tudo sem entregar a minha vida. E por conta disso, nesses 20 anos, eu passei 20 anos aqui dentro da igreja sofrendo com depressão. A depressão, para mim, ela vinha de maneira disfarçada, porque eu era funcional. Eu estudava, trabalhava, fazia as coisas, mas dentro de mim eu tinha muitos conflitos, eu tinha muita insegurança, eu tinha aqueles conflitos existenciais, sabe? Eu me perguntava, por que eu nasci? O que eu tô fazendo aqui? Qual o sentido disso aqui? Qual é o propósito da vida? Eu tinha essas angústias. E essa era a minha depressão. Eu escondia, né? Eu mascarava. Aqui na igreja, que talvez olhassem pra mim e falavam, ó, ela é uma menina de Deus. Mas dentro de mim só eu sabia o que eu tava passando. Qual foi o seu pior momento? Quantos anos você sofreu com depressão? Cerca de 20 anos. Cerca de 20 anos. E desde pequena, que eu me lembro, eu tinha essa melancolia, sabe? Eu sempre era aquela criança mais quietinha, no canto, eu me sentia... Eu sentia que eu não encaixava no mundo. No meio das pessoas, eu me sentia sozinha. Qual foi o pior momento? O pior momento, na verdade, foi quando eu tava muito bem por fora. Porque eu tinha isso, né? Como eu tava aqui na igreja, eu achava que eu era de Deus. Então, eu achava que o problema era a falta de alguma coisa. E o pior momento foi quando eu tava num emprego legal, ganhando bem, cercada de amigas, mas dentro de mim, aquela angústia, aquele vazio cada vez maior, e eu não entendendo o porquê, porque eu pensava, poxa, mas eu já vim na igreja, o que tá acontecendo já? Nada te satisfazia. Nada me satisfazia, e no meu engano eu não consigo enxergar que o problema é que eu ainda não conhecia Deus. O que você fez para mudar essa situação? Foi numa fogueira santa, foi a primeira fogueira santa que realmente eu entreguei não só o financeiro, eu entreguei a minha vida e fiz uma prova com Deus. Eu falei, meu Deus, eu tô aqui, eu cresci ouvindo falar do Senhor e eu não te conheço. Então, se o Senhor existe, eu cheguei a duvidar que Deus existia. Eu falei, se o Senhor existe, eu quero que o Senhor apareça para mim. E naquela fogueira santa eu tive um encontro com Deus. Eu saí do altar e Deus me mostrou quem eu era, Deus me mostrou o meu pecado, Ele me mostrou que atrás da religiosidade eu escondia inveja, eu escondia conflitos ali. E eu comecei a minha guerra agora sem aquela venda do engano, né, da religiosidade. Comecei a fazer sextas-feiras, vinha sempre aqui na frente, o bispo, quem precisa de libertação? Eu estava sempre aqui, domingos, quartas-feiras, eu comia a palavra. Diferente do período da religião, eu realmente comecei a prestar atenção e levar para casa, e levar para minha vida e botar em prática. E daí eu me batizei nas águas, já tinha tido meu encontro com Deus, me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo e ali tudo mudou. Bispo, como eu falei, como eu vim aqui, eu até tinha bênçãos. Então, o meu fundo de poço foi um lugar que por fora estava muito bom, mas por dentro estava vazia. Quando eu conheci Deus de verdade, tudo mudou, porque dentro de mim mudou. Eu recebi paz. Hoje eu tenho paz. Assim, às vezes a minha oração não é nem por... Hoje em dia eu nem oro por coisas. A minha oração é para agradecer a Deus. Eu oro pela minha família, pelas coisas, porque eu quero que eles conheçam a Deus também. Mas Deus me deu paz, Ele cuida de mim, Ele luta a minha guerra, Ele faz justiça por mim. É outra coisa. Antes eu ficava ali, eu preciso vencer financeiramente, porque falta... Hoje Deus dá. Deus dá paz e tudo em volta Ele abençoa também. Valeu a pena, né? Com certeza, bispo. Amém. Deus te abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Você já deve ter percebido que o mal pode afetar qualquer aspecto da vida de alguém. E existem sinais claros de que forças espirituais do mal podem estar escondidas e atuantes em alguma área da sua vida. Problemas e destruição inexplicáveis. Basta uma única porta aberta para o mal causar a ruína. Por isso, na sessão espiritual do Descarrego por 7 semanas, a corrente das 7 orações para a limpeza espiritual completa vai trabalhar, uma a uma, as áreas mais atingidas pelas forças do mal. Em cada sexta-feira, você receberá em um papel a oração transcrita de um homem de Deus. E nesta sexta-feira, a oração será por sua vida emocional, realizada pelo Bispo Sérgio, em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
Tá aí, você acompanhou o testemunho de 3 pessoas que foram vítimas dos males que atingem a alma e o espírito humano. Por isso, hoje você vai passar pelo corredor de fogo e poder, como essas pessoas estão passando, apresentando seus problemas a Deus. Tudo aquilo que tem afligido a sua alma, tudo aquilo que tem feito você sofrer, que os médicos não conseguem ajudar. Os remédios só trazem um alívio paliativo, mas não resolve. E você está desesperado porque você não sabe o que fazer para resolver este problema que tem atingido o seu emocional e o seu espiritual. Hoje, a oração que vai ser feita é por essa área. Olha só o que diz a palavra de Deus. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Quem é que pode suportar um espírito abatido? Você que não tem vontade de fazer nada na vida, você que está vindo de um divórcio, de uma separação, você viu o seu mundo cair diante dos seus olhos. Tudo que você lutou tanto para construir se perdeu. Você que carrega um luto por conta da perda de um ente querido e você não conseguiu superar essa dor, você já está de luto há anos. Parece que a sua vida parou naquele dia, hora e lugar que você recebeu a notícia da morte, do falecimento do seu ente querido. Você que carrega o luto por ter um sonho que perdeu-se. Você faliu na sua empresa, você perdeu o emprego dos sonhos, o namoro acabou, o noivado foi desmanchado, você já tinha comprado o vestido de noiva, você já estava com tudo preparado para se casar com ela e de repente você recebeu a notícia, não quero mais. Isso quebrou você por dentro. Você está destruída, destruído por dentro e você não tem forças para lutar. O seu emocional está lá embaixo, então está na hora de você buscar ajuda. Vamos estar hoje juntos lutando com você e por você, e certamente o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, o dia todo nós temos reuniões, os horários estão aparecendo aí no seu televisor. Antes e depois de todas as reuniões nós temos atendimento pastoral, estamos de plantão nesta sexta-feira e às 19h você vai passar pelo corredor de fogo e poder. Entrada, estacionamento, creche, gratuitos para você, você não paga absolutamente nada. Agora, o que você precisa fazer é sair daí de onde você está e vir. Enquanto você ficar só assistindo pela televisão, nada vai mudar. Aliás, a sua vida vai continuar a mesma coisa ou até piorar. Desculpa, não estou jogando praga em ninguém não, mas nenhum problema se resolve com o tempo. O tempo não resolve problemas. Você precisa dar um passo de fé. Você precisa tomar uma atitude de fé. E a atitude é sair daí e chegar aqui. Hoje, sexta-feira, em todos os templos da Igreja Universal do Reino de Deus, nós estaremos nessa fé. O último dia de sexta-feira do mês de maio, a última sexta deste mês. Então venha, faça a sua parte. Entrada é gratuita, estacionamento é gratuito, atendimento pastoral é gratuito, creche para as crianças é gratuito, você não paga nada. O que você tem que fazer é chegar. Católico, evangélico, espírita, espiritualista, tem a religião, não tem a religião. Você quer uma limpeza espiritual? Então, hoje é o dia para você receber essa limpeza, tá certo? Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, Brás. Em todo o Brasil, no dia de hoje, estamos trabalhando para ajudar você a se curar, se refazer emocionalmente. Tá certo? Nós vamos agora acompanhar uma matéria que fala do que acontece na Universal aos domingos. Nós temos a grande concentração de fé e milagres, onde realizamos as 7 orações que vão da sua saúde à sua vida espiritual. E estamos entrando no mês do Reino de Deus. Acompanhe. É domingo, dia de concentração de fé e milagres. Após receber a oração da cura,
os presentes ouvem uma palavra de fé e esperança. Você tem que carregar as características do Pai. O caráter do Pai, a natureza do Pai, a semelhança espiritual. Então, o que é nascer da água? Jesus falou, você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é quando você se batiza nas águas e sepulta nas águas a velha natureza. Esse ato de mergulhar o corpo da pessoa nas águas significa enterrar a velha criatura, o velho homem, a velha natureza, com as velhas manias, os velhos vícios, o velho geninho dentro dela tem que morrer aqui, para quando ela se levanta das águas, ela começar a viver em novidade de vida. Isso é nascer da água. E aí, tendo nascido da água, agora buscar nascer do Espírito. Porque ali você resolve o problema do seu passado, batismo nas águas. Mas é o batismo com o Espírito Santo que garante o seu futuro, e futuro eterno da sua alma. Iniciar a semana na presença de Deus é colocá-lo como prioridade. Quem comparece às reuniões entende bem a sua importância. Meu esposo fazia parte da fé e ele se afastou e ele foi acometido por um espírito de loucura. E ele, que era um chefe de cozinha renomado aqui no estado, ele perdeu tudo. Ele não conseguia nem fritar mais um ovo em casa. E através da água e a persistência na fé, ele voltou à memória, ele foi livre desse espírito e hoje ele faz as mesmas coisas, melhor ainda do que antes. E o nosso filho, que estava afastado, que se separou com um filhinho pequeno, também através dos propósitos da água, ele voltou para a fé, se casou no casamento coletivo. Na celebração de casamentos que tivemos. Na celebração dos casamentos. E o emprego que ele ia perder, porque o restaurante ia fechar, ele comprou o restaurante e hoje pai e filho trabalham juntos na fé. Eu tinha uma pedrinha no rim, né? Aí o médico falou que precisaria talvez fazer uma cirurgia, mas usando a água, graças a Deus, a pedra saiu com a água. Eu fiz o exame, não tinha mais nada. Tive a minha filha com 6 meses de gestação e eu, no desespero, entrei, não era da igreja, entrei na igreja, né? E fiz um voto com Deus. E foi minha surpresa depois que descobri era a Igreja Universal. E eu fiz esse voto sem saber qual igreja que era. Fiz com Deus, né? E ali depois a minha filha começou a melhorar. Ela tinha todos os órgãos dela prematuros e ela passou a melhorar. Aí como religião assim, ela saiu do hospital, aí eu passei todo domingo trazer ela na igreja. E fui vivendo a minha vida e domingo levava ela na igreja. E aí eu passei a ter problemas com drogas, vícios, doença, depressão. E com 15 anos ela entra na igreja e passa ela a lutar por mim. E passou os tempos, passamos todo o processo e hoje a minha filha está no altar. Quer dizer, você trouxe a sua filha, entrou na Igreja Universal sem saber que era universal, que ela nasceu prematura. E Deus fez ela se desenvolver saudável. 15 anos depois, sua filha entrega a vida para Jesus e começa a lutar por você. Lutar por mim. E aí você aceita o Senhor Jesus e entrega a vida ao Senhor Jesus também. Senhor. E a depressão e o sofrimento e os problemas que a senhora tinha? Tudo saiu. Tudo para trás. Tudo para trás. Tem tudo mais passado, nada. Mais nada. E hoje a sua filha? Hoje ela está no altar. É esposa de pastor. Esposa de pastor. Servindo a Deus. Servindo a Deus. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. Uma reunião de fé que vai trazer o direcionamento para a sua vida. Nesse domingo, 1º de junho, estaremos dando início ao mês do Reino de Deus.
O Senhor Jesus começou a sua mensagem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? E o que é o reino de Deus? Como você e eu, meros seres humanos, podemos viver no reino de Deus? O reino de Deus é aqui? O reino de Deus é após a nossa partida deste mundo? Tantas questões, tantas perguntas, não é verdade? Então, domingo começa o mês do reino de Deus na Universal e nós vamos tratar deste assunto de forma profunda, extensa, e certamente você vai entender qual é a proposta de Deus para você. A proposta dele é que você tenha vida, e essa vida começa dentro do seu ser, no seu interior. Portanto, domingo agora, dia 1º de junho, às 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres, eu quero orar por você e com você. Traga sua garrafa com água para o tratamento espiritual completo, corpo, alma e espírito, e vamos falar com Deus, vamos buscar dele a direção, vamos buscar dele o reino de Deus. Agora é momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, eu estendo as mãos em direção desta pessoa que ora comigo agora, em casa, no trabalho, no hospital, num presídio, onde quer que ela esteja. Essa pessoa que está emocionalmente abalada, sem forças para lutar, sem ânimo, sem coragem, que o teu poder chegue a ela agora para curá-la, libertá-la, salvá-la e manifesta a tua glória na vida dessa pessoa, dando-lhe forças para te buscar no dia de hoje e que haja libertação e transformação. Nós entregamos a todos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui um recado todo especial para você, mulher, porque neste sábado, 31 de maio, teremos o Encontrão das Mulheres Godlywood Autoajuda às 18 horas, aqui na Catedral da Fé, para Grande Florianópolis, e em todos os templos da Universal espalhados por todas as demais regiões no estado de Santa Catarina. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Disfarcei o meu eu quebrado. Neste sábado, no Templo de Salomão. Na faculdade, no trabalho, nas suas viagens, na rede social, você pode ser o que você quiser. Mas é na vida real que você vai ser quem você é. Porque na sua vida real, você tem sérios problemas. Quando ela aceita a palavra de Deus, na mesma hora vem um novo olhar. Você consegue ver diferente você mesma. Então, Deus, Ele consegue suprir todas as áreas da nossa vida. Godlywood Autoajuda, uma reunião exclusiva para mulheres. Neste sábado, 31 de maio, às 18 horas. Com transmissão simultânea para as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar para encontrar a localidade mais próxima de você. Que vê quem sou. E você, onde é que vai se casar e resolver logo sua situação no Sinédrio, Saulo? O que é que vocês estão escondendo de mim? Desde que começaram a levantar boatos de que o Nazareno era o Messias, temos tentado contornar essa seita. Mas não adianta. Só há um jeito de acabar de uma vez por todas com essa gente. E você é a pessoa ideal para fazer isso.